Antes de iniciar o vídeo de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho. Com isso, o YouTube vai levar nosso conteúdo a muito mais pessoas. Hoje vamos contar a história de Zé Pilintra, um dos Exus mais notáveis que temos e que já falamos nele, deixando o link logo abaixo, ali, na descrição. Mesmo que tenham surgido tantas histórias com o tempo, ele é uma das poucas entidades que sabemos sua história real. Para isso, vamos em busca de boas fontes, como o depoimento deixado pelo historiador Fernando Alves em 1998 na extinta Rede Manchete, ou Diamantino Fernandes Trindade, que deixou uma obra inestimável no registro de nossa Umbanda. Devemos a existência de Zé Pilintra ao Nordeste, que desde o século XVI já tinha seu catimbó Jurema, uma mistura de várias culturas. Na verdade, um princípio daquilo que viria a ser a Umbanda em 1908. No catimbó é chamado de mestre, um encantado, que ao morrer adentrava um reino espiritual chamado Juremá e que voltava para se manifestar em médiuns, ajudando as pessoas que tanto necessitavam. Nele, Zé Pilintra já tinha alguma das características que o distingue. Usava camisa branca ou quadriculada, calça dobrada nas pernas, um lenço típico no pescoço na cor vermelha, bengala e um cachimbo. Também já vinha elegante. Gostava muito de beber, sendo dono de uma boa fala. O que fica muito claro aqui é que a esquerda, com os espíritos que chamamos hoje de Exus guardiões, já buscava seu espaço nas religiões afro-brasileiras. E até mesmo dentro de nossa Umbanda, com entidades com essa dupla moral, harmonizando dois universos tão conflitantes. Voltemos à história. Foi na década de 40 que a encantaria nordestina entrou na região sudeste do país, com a modernização desses estados e a necessidade de muita mão de obra. E também, nos anos 60, a entrada da Umbanda nos estados do Nordeste. Essas migrações de dupla via ajudaram para que houvesse esse intercâmbio religioso e viesse junto a figura de Zé Pilintra para o Rio de Janeiro. Mas o Zé Pilintra carioca já não é mais o Zé Pilintra do catimbó. Mesmo tendo o mesmo nome, será um outro indivíduo. Conta-se que foi em 1918 um rapaz, vindo de Pernambuco, chegou ao Rio de Janeiro, indo morar no Morro da Providência. Ele se chamava José Pilintra da Silva Aguiar, que supomos já tivesse esse nome em homenagem à entidade dos catimbós nordestinos. Com 15 anos, ele já conhecia todos os segredos da malandragem e viveu até os 40, dominando a região e explorando as mulheres que viviam nas ruas. Foi muito famoso como um extraordinário jogador de cartas, com domínio da ronda, que era o jogo mais popular na época. Passou a viver em torno da Lapa, que é um local formado por 13 ruas, mais conhecida como centro de casas de espetáculo, cabarés, bares, onde a vida boêmia se reúne aos finais da noite. Seu ponto de referência talvez seja os arcos do aqueduto da Carioca, que todo mundo lembra. Será nesse ponto de efervescência que Zé Pilintra viveu e morreu, assassinado durante um jogo, por causa da vingança de uma mulher. Como os homens mais elegantes de seu tempo, vestia-se de terno branco de linho. Não sabemos ao certo, mas por vestir-se assim ou por aparentar autoridade, era chamado doutor.
E como espírito, em meados do início da década de 70, Zé Pilintra passou a baixar nos terreiros, abrindo caminho à chegada de outras entidades com características semelhantes. Sabemos que todo lugar fica impregnado com as energias daqueles que passaram por ali, e a figura do malandro é muito forte e respeitada na cultura carioca. Haja visto a fama que ganhou o cantor Moreira da Silva com samba de breque, dos personagens como o famoso Zé Carioca da Disney, ou até o Bando da Lua, os cantores que cercavam Carmen Miranda e que tomavam essa roupagem lá na década de 40. A partir dele, vinha a falange espiritual dos malandros, masculinos e femininos, através dos trabalhos de esquerda em nossos terreiros de Umbanda, reconhecidos pelos nomes de Zé Pretinho, Maria Navalha, Maria João, Zé Malandro, Camisa Listrada e tantos outros. Diferentemente do que possam pensar, eles trabalham para a proteção das pessoas que precisam transitar em lugares perigosos ou têm um trabalho de risco. Lidam com traições amorosas, libertam de vícios, protegem contra crimes ou contra a violência às mulheres, libertam inocentes das prisões, curam, quebram enfeitiçamentos, indo onde a justiça dos homens costuma falhar. Esses espíritos protetores que carregam em si essa dualidade moral é muito comum nas Américas, em muitos cultos e religiões. Mas talvez a atração que Zé Pilintra proporcione a tanta gente seja a linguagem que atinge a grande maioria de nossa população, que reconhece nele um igual, alguém que teve as portas fechadas durante sua vida, mas encontrou na espiritualidade sua redenção, vindo, através da mediunidade dos outros, resgatar aqueles que já trazem bondade em seus corações, para que não sofram o que ele sofreu quando viveu entre nós. Talvez por tudo isso temos no carnaval um modo de falar ao mundo, o nome dessas grandes entidades que nos abençoam. E isso a Umbanda nos ensina a valorizar e respeitar. Basta querer ver. Salve, seu Zé! Salve a malandragem! Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, só para você. Até a próxima!